A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, lição de número 5, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. O texto de referência usado por essa lição é uma história bem conhecida. Está escrito lá em Josué, capítulo 7, a partir do versículo de número 2, que diz: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo. Olha só, como que o ser humano ele consegue ser arrogante, né? Por causa dos seus feitos interiores, acreditando que foram as suas próprias forças que conquistaram aquela vitória anterior. Agora a arrogância, a prepotência, a independência de Deus toma conta do coração deles. E olha o que eles disseram para Josué. Josué vai ser induzido aqui também ao erro. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Verso 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. É uma lição que eles vão aprender aqui, muito grande, nessa história, e a partir desta história, a gente vai fazer um link com o que nós estamos estudando aqui na terceira epístola de João, e nós vamos falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus. Eles devem sempre permanecer aqui dependentes a Deus, né? Verdadeiramente, todos nós precisamos confiar o tempo inteiro no Senhor, e mesmo em situações aparentemente simples, aparentemente corriqueiras, né? Aquilo que é aparente para nós, o mundo espiritual pode estar escondendo alguma coisa, como foi nessa história aqui. Era uma vitória simples? Sim. Era uma luta simples? Sim. Mas como havia um propósito espiritual, um objeto espiritual ali por trás daquilo, eles foram derrotados por isso, por falta de depender da orientação de Deus. Introdução diz: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas e de que está com o seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância, oração, humildade, cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Então nós temos promessas, temos promessas. Nós temos garantias na palavra de Deus sobre muitas coisas, temos garantia na palavra de Deus. Mas nem por isso nós seremos eximidos ou deixaremos de orar a Deus, buscar a direção de Deus, buscar a resposta de Deus para muitas coisas. Tem muita coisa que a gente até se pergunta, mas por que eu tenho que orar em relação a isso, se isso já é uma coisa óbvia? Se Deus já sabe que eu preciso disso, por que simplesmente Ele não me dá? E aí tem uma frase muito bonita que eu li uma vez, lendo num livro que tem o título Oremos, do Atmani, e ele diz que tem muitas coisas que Deus ele escolheu por vontade soberana, ou seja, somente um Deus soberano pode tomar uma decisão como essa. Então Deus decidiu, por vontade soberana, fazer algumas coisas somente quando os homens orarem. Que coisa maravilhosa, né? Deus decidiu manter esse relacionamento com os homens. Deus poderia simplesmente fazer as coisas, mas tem coisas que Ele vai fazer, mas somente quando os homens orarem, né? Então que nós possamos nos conectar
permanecer conectados, mesmo em situações simples e corriqueiras. Deus quer ser requisitado. Deus não tem, a gente até viu em um filme que fizeram aí, com um homem recebendo os poderes de ser Deus, né? E a gente vendo ali ele todo atrapalhado para tentar resolver as situações, é muita demanda chegando, né? Acho que o filme é o Todo-Poderoso, né? E aí muitas demandas chegando de oração lá nele, lá, e ele como Deus, representando Deus, e ele todo perdido, era muita coisa ao mesmo tempo chegando. Deus não tem essa dificuldade. Pode chegar 1 bilhão, 1 trilhão, 1 trizilhão de oração, de clamor, de pedidos, no mesmo segundo para Deus, que para ele é a mesma coisa de ter chegado só um e de estar resolvendo só um. Deus não tem essa dificuldade. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então que a gente possa levar a Deus as nossas demandas, por menor e mais simples que elas sejam. Deus quer ser requisitado, quer ser o nosso orientador. Vamos aqui para o tópico de número 1. Vamos falar um pouquinho sobre a ilusão da força humana. Ai ou Aia, Oia ou Aiate era uma cidade do oriente de Betel e junto a Bet-Aven, próximo a Jericó, e a segunda cidade tomada na invasão de Canaã. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas, podendo significar o que ela se tornaria. Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditaram que nada mais seria impossível. A subestimação do inimigo aliada à desobediência os levou à derrota em um lugar onde venceriam. Se eu venci Jericó, Deus está conosco, vamos vencer Ai. É uma analogia muito simples de se fazer, mas o problema é que eles não consultaram a Deus antes de irem guerrear contra Ai. Como havia um elemento oculto ali bagunçando o mundo espiritual, isso foi a causa da sua derrota. O bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si. E aí o último aprendizado dessa introdução do tópico 1 diz que eles aprenderam a maior lição, aquele que aprendeu a depender de Deus. Então a maior lição que eles vão tirar dessa história, e também nós vamos aprender com essa lição, é sempre devemos aprender a depender de Deus. Colocarmos cada situação, por mais simples, eu quero frisar isso até o final dessa lição, por mais simples e corriqueira que seja a sua situação, não deixe de levar a Deus em oração, né? Geralmente a gente leva assim a Deus em desespero, causas impossíveis, enfermidades já desenganadas pela medicina, mas muitas das vezes, vocês já repararam? Até eu faço isso, a gente faz isso, gente, corriqueiramente. A gente vai lá, tá com dor de cabeça, você faz o quê? Toma um comprimido. A gente poderia orar antes, falar, Deus, eu tô com uma dor de cabeça, eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Sai essa dor em nome de Jesus. Amém? Você ora ali, toma o seu remédio. Amém? Deus pode usar a sua oração, a sua fé, e Deus também pode usar aquele comprimido perfeitamente. Mas o problema é que a gente já vai, a primeira opção é o comprimido, né? Para enxaqueca, para uma dor ou coisa parecida, né? Mas Deus quer ser consultado, gente. Por mais simples que seja, eu vou repetir sempre essa expressão. Por mais corriqueira, simples e tão insignificante que seja a situação aparente, Deus quer ser requisitado e que a gente possa depender assim do nosso Deus. E aí o tópico 1.1 vai falar sobre o corpo físico, né? As limitações do nosso corpo e o engano que a gente pode estar sofrendo através disso. O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto, ou ao tamanho de seus recursos, como foi o de Davi. Ser forte de acordo com a Bíblia não significa ter um porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas ter confiança plena em Deus e obedecê-lo em qualquer condição. Os hebreus caíram por se acharem mais fortes que os homens de Ai. Então a força que nós estamos falando aqui não é uma força física, de músculos ou da quantidade de exército, né? A lição não citou aqui, mas lembra do exemplo de Gideão e os 300 de Gideão, né? Que maravilha. Gideão leva 32 mil homens, Deus fala, gente, negativo, tem muita gente aí.
Se vocês vencem essa guerra, vocês vão dizer que foi o exército de vocês que venceu. Tem muita gente. Então eles fizeram lá uma seleção, mandou os covardes voltarem para casa, mas ainda restou 10 mil homens, né? Se eu não me engano, foi 10 mil homens que sobraram. E depois desses 10 mil, Deus fala ainda tem muita gente. Vamos fazer mais uma separação. Vamos fazer assim, aqueles que se abaixarem no rio e tomar a água dessa forma, ou aqueles que se abaixarem no rio e tomar água dessa forma, você separa. Quando separou, sobrou só 300. E foi com esses 300 que Gideão venceu uma guerra impossível de se vencer, no exército até dos 32 mil. Se eles tivessem ido com os 32 mil, já seria difícil, humanamente falando. Mas Deus, com 300 homens, venceu ali por Gideão. E aí a gente aprende aqui com esse tópico que não é a força do nosso braço, gente, que vai vencer. Não é a força do teu currículo, embora você deva estudar. Não é a força do teu diploma, embora você deva procurar uma formação acadêmica. Não é a força da nossa intelectualidade, não é a força do nosso braço, não é a nossa posição geográfica, não é a nossa posição familiar, o sobrenome que você carrega, não é isso que vai fazer com que você angarie vantagens dentro daquilo que Deus quer que você conquiste, mas depender exclusivamente dele, da sua graça, da sua misericórdia e buscar a sua presença sempre assim que formos fazermos coisas ou tomarmos decisões, por mais simples que sejam. Deus quer ser consultado. 1.2, vamos falar então da alma. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota, uma alma confiante em Deus leva à vitória. Aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias. Um homem rico disse à sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa como bebe e folga, acreditando que seu poder e força estavam em seu conhecimento e inteligência em conquistar bens materiais. Mas Jesus o surpreendeu, dizendo que ele não tinha poder nem sobre a sua própria vida. Diótrefes se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder João e expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus. O discipulador, confiante em sua inteligência e conhecimento, cai. Né? Então a queda é garantida para aquele que confia na sua própria inteligência, sabedoria. Crendo de Diótrefes, possivelmente ele cria que ele não estava ali por direção de Deus ou por direção de João. Ele estava ali porque ele era bom para estar ali. Ele estava ali porque é uma posição que ele mereceu estar ali. E agora ninguém poderia demovê-lo, ou retirá-lo, ou derrubá-lo daquela posição. Ele estava enganado, porque todas as posições, até mesmo as posições sociais, eclesiásticas, nós que somos cristãos temos que estar sempre dependendo de Deus e crer que Deus está no controle de cada situação, seja na área do nosso trabalho, na nossa família, na nossa função eclesiástica. Deus quer colocar a sua vontade, a sua mão sobre todas as coisas. E feliz é o homem que permite que Deus venha a guiar a sua própria vida, embora ele seja inteligente, ele tenha dotes, ele tenha muitas habilidades, digamos assim, mas nunca deixemos de crer e confiar que é o Senhor é quem vai nos colocar nas posições certas, né? E ele vai acabar nos honrando, porque assim nós confiamos no seu nome. Em nome de Jesus. 1.3, Espírito. A derrota em Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor e não porque eram espirituais. Está enganando quem pensa que, porque ocupa uma posição de destaque, é mais espiritual do que os outros. Jesus advertiu a Pedro: Satanás pediu a você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, né? Então a gente, muitas das vezes, pode criar também essa soberba, esse engano, esse auto-engano, também no que diz respeito à nossa posição espiritual, né? Crendo
que o que nos garante essa vitória, o que vai nos garantir o sucesso é a nossa força espiritual. Eu sou bom demais espiritualmente para estar aqui, eu sou merecedor espiritualmente, eu orei muito, eu busquei, jejuei muito para estar aqui, eu sou merecedor dessa posição. Não, jamais. Sempre a humildade deve vir à frente de qualquer ação humana. Mesmo que a gente tenha feito a nossa parte, mesmo que nós tenhamos orado, jejuado, buscado a Deus, nos habilitado, trabalhado, feito cursos, se aprimorado, buscado a Deus, sempre no final das nossas orações, nós devemos dizer: faça, Senhor, a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer, não o nosso. Não serão as minhas habilidades que vão me colocar nessa posição, mas é a vontade do Senhor. Eu fiz a minha parte, mas eu creio que no fim a vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida. E aí o tópico de número 2 vai falar um pouquinho sobre autoridade e autoritarismo. A gente vai ver a diferença de umas palavras bem próximas uma da outra, mas com significados completamente opostos. Deus concede aos seus discípulos a autoridade. Lucas 10, 12. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Na verdade, eu vou até acrescentar aqui, toda a pessoa que ela não tem essa autoridade de Deus, concedida por Deus, ela vai se valer do autoritarismo para substituir a autoridade de Deus. A gente não precisa, irmão. Eu sempre costumo dizer uma coisa: se as pessoas um dia estiverem me seguindo, ou na minha igreja, a qual eu sou pastor, por causa dos títulos que eu tenho, por causa da posição que eu ocupo, por causa da força que eu esteja exercendo sobre eles, eu acabei perdendo a minha autoridade. Aí eu vou ter que usar o autoritarismo para mantê-la junto a mim. Porque se eu não conseguir através da autoridade, eu vou ter que usar as armas do autoritarismo para manter essas pessoas próximas a mim, e isso vai completamente ferir os princípios aqui que nós estamos estudando. Isso acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usa a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus, e é usada para o avanço do reino, nunca para a sua divisão. Nisso diferem João e Diótrefes, o que tinha autoridade e o que era autoritário. Então João, ele tinha autoridade, porque foi concedida esse poder por Deus. O Diótrefes, ele é autoritário, porque esse poder não foi conferido nem por Deus e nem por João. Nem mesmo João reconhecia ele como líder. Mas como que ele estava permanecendo como líder? Autoritarismo, com um braço de ferro, um braço poderoso, com espadas e lanças e escudos humanos, ele estava se mantendo naquela posição. Mas não era a vontade de Deus para ele aquilo ali. 2.1. A fonte da autoridade. Deus é a fonte de toda a autoridade. Por esta razão, só é possível ter autoridade se ele a der ao homem. Caso contrário, é autoritarismo. Diótrefes usava de autoritarismo, acreditando que conseguiria impor as suas vontades, ignorando que a autoridade vem do Senhor. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver a intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai. Então, toda fonte de autoridade vem de Deus. Se você está numa posição que foi Deus que te colocou, você pode usar a autoridade que te confere as Escrituras. Mas se nós estamos numa posição em que nós nos colocamos lá por força, poder, dinheiro, por posição social, por nome, por currículo, para a gente se manter naquela posição, a gente vai ter que usar de autoritarismo. Tá? Essa é a diferença. A autoridade é de Deus, então Deus vai te garantir. Se não foi Deus que te colocou, quem vai te segurar lá? Autoritarismo. Essa é a grande diferença. 2.2. O engano do autoritarismo. Cristo combateu veemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino. O autoritarismo é antibíblico. O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Que linda essa expressão. Eu sempre
gosto de frisar essa expressão nesse versículo, né? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, que exemplo uma pessoa que é autoritária tem para dar ao rebanho? Né? Quem quer seguir um autoritário? Só alguém que quer ser mais autoritário do que ele. Porque se eu for autoritário, eu não vou me submeter a alguém que é autoritário. Esse alguém que é autoritário não vai se submeter a mim. Então essa queda de braço, essa briga por poder entre autoritários, ela é infinita, ela nunca para. Agora a autoridade a gente reconhece. Então eu posso ser uma pessoa de autoridade e reconheço uma outra pessoa de autoridade e posso até me submeter a essa pessoa, sabendo eu que a autoridade que ela tem em Deus, ela está para uma posição e eu estou em outra posição. Então, para mim não tem problema nenhum se eu me submeter a uma outra pessoa dentro da minha autoridade que Deus me deu, essa pessoa tem autoridade também e a gente vai juntar, somar forças. Agora, no autoritarismo não tem junção de forças, não tem soma de forças, tem degladiação. Então, eu sou autoritário, você é autoritário, eu não me submeto a você, você não vai querer se submeter a mim, então nós vamos degladiar até a hora em que um vai ter que cair. Então, para que um permaneça em cima, o outro tem que ser derrubado. A gente não pode estar junto aqui em cima. Na autoridade, sim, a gente pode, eu posso estar aqui, ele pode estar aqui em funções diferentes. E se por um momento, dentro das nossas funções, ele precisar estar acima de mim, ou eu precisar estar acima dele, no conceito em que nós estamos trabalhando em algum projeto, não vemos problemas nenhum, porque a gente está sempre debaixo da tutela e da redoma do reino de Deus. Então, qual é qual é a interferência entre uma coisa e outra? Nada. Apenas a gente está trabalhando para o reino de Deus. Essa consciência é perfeita, né? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro havia sido impetuoso, mas entendeu que na obra de Deus o que rege é sua autoridade, nunca o autoritarismo. 2.3, Jesus é o exemplo, né? E aí, Jesus sempre vai ser exemplo em tudo, mas nesse quesito aqui, para mim, de autoridade, ele é um fenômeno inexplicável. Jesus é o nosso exemplo por excelência. A liderança de Jesus sempre foi exemplo, desde quando chamou seus discípulos até quando esteve perante Pilatos, antes de sua condenação e crucificação. Ele tinha toda a autoridade, mas não usou dela para escapar de sua missão, que era morrer pelos pecados dos homens. Antes foi submisso à autoridade do Pai. Jesus é o exemplo de autoridade que atrai, em vez de autoritarismo que repele. Sua autoridade era reconhecida pela multidão que o seguia, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Quem vai reconhecer essa autoridade em nós? As pessoas que nos seguem, as pessoas que estão debaixo da nossa tutela, né? Se você é líder e tem pessoas que você lidera, quem reconhece essa autoridade são os liderados. Se você precisar obrigar essas pessoas a reconhecerem a sua autoridade, é porque você não tem autoridade. Você vai ter que usar então o autoritarismo. A gente vê muito isso, a área que eu trabalho, na área militar, a gente vê muito isso. A gente vê muitos sargentos mais antigos, ou subtenentes, ou até mesmo oficiais, coronéis, por exemplo, que eles têm que usar ao autoritarismo, o poder das estrelas, o poder do seu posto, da sua graduação, para que eles possam fazer os outros obedecerem. Então você vai me obedecer porque eu sou o coronel fulano de tal. E aí a gente, sim, senhor. Mas a gente só obedece àquela pessoa enquanto ela é o que é. Aí muitos assim, o que acontece? Eles aposentam. Aí vai para a reserva remunerada ou então é reformado. Aposentou. E quando a gente encontra essas pessoas em outros círculos por aí, numa confraternização ou num ambiente hospitalar ou qualquer coisa assim, as pessoas só entram numa porta e saem pela outra, para não encontrar com essa pessoa, porque não tem relacionamento nenhum. Eu não sou mais ligado a ela, não tenho dever nenhum em relação a ela, não tenho mais prestar continência para ela,
Então não quero nem cruzar com essa pessoa, não quero nem andar no mesmo corredor que ela, não quero nem sentar na mesma longarina que ela. E a gente vê muitos aqui aonde eu trabalho assim, né? Que a gente, quando vê essas pessoas voltando aqui para a área que a gente está trabalhando, para ver alguma coisa ali, a gente às vezes dá a volta lá por outro lado para não encontrar com essa pessoa, porque não criou-se vínculos de relacionamento. Apenas ele foi obedecido enquanto tinha aquele autoritarismo, aquele poder sobre as outras pessoas. Já tem outras, não, que onde ela passa a gente faz questão de abraçar, de, sabe, de estar junto, mais que ela não é mais o nosso chefe, ela não é mais o nosso coordenador setorial, ela já não está mais entre nós, mas quando a gente fala por telefone, ou quando a gente está numa confraternização, ou quando a gente se encontra em um órgão, a gente vai diante dessa pessoa e abraça e fala assim, poxa, mas você faz falta, mas como você não podia ter aposentado, por que você não volta como o nosso chefe de novo? Maravilha, né? Esse é o poder da autoridade. O autoritarismo, ele passa. Você pode até ficar por um tempo ali, mas na primeira oportunidade que aquelas pessoas que estão debaixo da sua tutela tiverem chance de escapar, elas vão cair fora e vão caçar alguém que tem a autoridade, não autoritarismo, né? Jesus é o exemplo de autoridade que atrai. Que maravilha essa frase, né? Em vez de autoritarismo que repele, sua autoridade era reconhecida pela multidão que o seguia, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ninguém seguia os escribas e fariseus. Quem os seguia de perto era só por interesse em alguma coisa que eles podiam dar, mas ninguém queria estar perto deles. Jesus, pelo contrário, por onde ele passava, ele arrastava multidões, né? Por causa da sua autoridade. E as multidões se admiravam por causa da sua autoridade, dos seus ensinos. Os escribas tinham que ensinar na marra. Se vocês não fizerem, Jeová vai matar vocês. Se vocês não cumprirem, Jeová vai ferir vocês. Ai de vocês. Jesus dizia, venham para cá, venham aprender de mim. E ele aproximava-se das multidões, passava horas e horas a fio ensinando aquelas multidões, de maneira que os discípulos, em alguns episódios, falavam, Jesus, vamos despedir a multidão, já está tarde. Eles não vão dar conta de voltar para casa. Eles vão ter que pousar aqui. Como é que a gente vai alimentar essa multidão? Vamos despedir esse povo, Jesus. Vamos mandar eles para casa. Tá bom, esse discurso do Senhor já tá bom. Eles já entenderam, Jesus. Que maravilha, né? E as pessoas não estavam preocupadas com fome, com cansaço ou com qualquer outra coisa. Eles estavam querendo ouvir atentamente o que aquele homem que tem autoridade estava ensinando para eles. E o tópico de número 3, nós vamos falar aqui o verdadeiro discípulo. O discípulo de Cristo cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus. Por isso teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer. 3.1 ama e cuida da igreja. O verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-as a seguir e a servir Jesus. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daquele que precisa ensinar e conduzir as vidas a Cristo, gerando novos discípulos. Josué falhou nisso. O amor precisa ser materializado por meio de ações concretas. Diferentemente de Diótrefes, João viveu e morreu praticando o amor, tornando-se conhecido por isso. Ele é um grande exemplo para todos que desejam êxito ministerial. Soube amar as ovelhas e deter os lobos, afastando-as para bem longe do rebanho. Para ele, poupar o lobo era o mesmo que sacrificar as ovelhas. Por isso, João não ficou indiferente e passivo em relação à postura de Diótrefes, né? Ele repreendeu Diótrefes e colocou a posição dele. Quando eu for aí visitá-lo, e aí a gente vai conversar face a face, a gente vai acertar esse negócio. Porque se João deixasse ele seguir do jeito que ele estava seguindo, naquele autoritarismo, ele iria não colocar em perca somente a sua própria vida, né? Mas a própria vida do rebanho, que estaria aprendendo com este mau exemplo de alguém que não se submete a outro,
de alguém que não busca a orientação de Deus. Que exemplo esse homem poderia dar ao rebanho, né? 3.2, preserva as ovelhas. Ao perder a primeira investida contra Ai, como líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. Por ouvir o conselho de homens, não se importou em ouvir a Deus. Essa insubmissão custou caro a Josué, pois 36 pessoas perderam a vida naquela batalha. Uma derrota significativa para Josué. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não fizer, Deus o cobrará. Jesus deixa claro que guardou todas as ovelhas que Deus o deu e nenhuma se perdeu. E aí, novamente, eu volto ao princípio de quando começamos essa lição, né? Josué estava diante de uma situação muito simples. Ele acabou de sair de uma guerra contra Jericó e havia vencido. E agora ele vai entrar numa outra guerra contra Ai, uma cidade muito inferior, um povo possivelmente muito mais fraco do que Jericó. Então, ele inferiu que a vitória era certa. Sim, a vitória é certa. Mas Deus precisava ser consultado. Todas as vezes que eles fossem para uma guerra, eles deveriam consultar o Senhor. E aí a lição vai nos ensinar que se ele consultasse a Deus antes de ir, Deus o orientaria. Olha, não vá porque tem pecado aí no arraial. Você vai buscar aí consertar primeiro o que está aí no arraial, depois que de consertado o pecado que está oculto, aí você vai, que eu vou te dar a vitória. Se você for agora, você vai ter problema. Deus responderia a ele com toda certeza, mas ele inferiu por obviedade que se ele venceu Jericó, vai vencer a Ai. Então, é fácil. E aí é o grande erro que nós cometemos todos os dias também, né? Nós vencemos batalhas na nossa vida diariamente. Então, sempre que a gente vai enfrentar a próxima, a gente pega a experiência anterior e infere que essa mesma experiência pode nos levar a vencer essa próxima luta. E cada luta tem uma história diferente, vai ter um resultado diferente e vai ter uma busca por Deus diferente, né? E por isso nós vamos precisar buscar a Deus, porque será um aprendizado diferente também para nós. Glória a Deus. E o 3.3 cumpre o propósito divino. O propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sobre a proibição mostra que Josué não havia buscado a Deus antes de invadir a cidade, senão o Senhor o teria avisado. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca a Deus e recebe a garantia da vitória na batalha, após ouvir as estratégias do Senhor. Josué do 8, 1 ao 2, você pode ler esses textos para dar subsídio aí na sua aula, tá? Um discípulo verdadeiro ouve as instruções do seu mestre. Então, uma vez buscando a Deus, Deus vai dar a orientação, o que ele tinha que fazer, ele cumpre o que Deus havia dito que ele tivesse que ter feito. Uma vez fazendo isso, o caminho para derrotar Ai estava aberto. Agora ele vence Ai como se estivesse derrotando ali uma formiga, né? Mas por quê? Porque não estava na força dos seus braços, ou na sua intelectualidade, ou na sua espiritualidade, mas sim na orientação de Deus e debaixo dessa graça divina. Concluindo aqui essa palavra, nós vamos dizer assim, ó, Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. Deus não quer discípulos de aparência como Diótrefes, mas de essência, comprometidos e amáveis, como João, Gaio e Demétrio, para realizar seus propósitos. A gente pode até olhar para a função dos 12 apóstolos, né? A gente vai encontrar ali pescadores, cobradores de impostos, a gente vai encontrar ali homens simples, homens do lar, homens extremamente simples, né? Leigos até, digamos assim. Mas esses homens serão os apóstolos de Cristo. Lá na frente ele vai chamar um próximo apóstolo, que vai ser o apóstolo Paulo, aí sim, já com gabarito, com estudo, com tudo, com todos os requisitos, diplomas universitários, aprendeu aos pés de Gamaliel, todo cheio de coisas, havia aprendido várias línguas, a escrever em várias línguas, mas mesmo assim, quando ele se apresenta diante do Cristo, ele fala, eu considero tudo isso como nada, como esterco, diante da graça e da glória de Deus, tudo que eu sei não vale nada. Mesmo assim, o Paulo vai ser o grande escritor do Novo Testamento, graças também ao que ele
havia estudado anteriormente, a forma que ele aprendeu as leis, as escrituras ao pé de Gamaliel, Deus vai usar essa sabedoria dele para que ele fosse o grande escritor do Novo Testamento. Mas nós vamos aprender que Paulo, antes de considerar toda a sua sabedoria, ele considerava primeiramente o poder de Deus e a graça de Deus sobre a vida dele. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E eu quero aqui agradecer pela sua vida. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você se inscrever aí no nosso grupo do Telegram, o link para você entrar no nosso Telegram lá. É um grupo que a gente tem para a gente oferecer ali alguns materiais para que você possa usar na sua lição. Então, esse slide, por exemplo, vai estar lá. Lá nós vamos ter a revista, a versão completa em PDF e essa lição agora de número 5 em formato Word para você imprimir e levar para aqueles que não têm a lição para poder acompanhar em loco aí a lição, tá? E entre outros subsídios que a gente deixa lá na revista dos adolescentes, 15 a 17 anos, e a dos jovens, né? Que a gente também disponibiliza lá todos esses materiais, fora outros que a gente vai sempre alimentando ali o nosso grupo do Telegram. Então, entra lá através desse link, faça parte dessa família que tem crescido bastante, tá? Deixa aí o seu curtiu, o seu comentário nessa lição. Deus te abençoe e até a próxima EBD em Foco.